Tá ok? Então, gente, boa tarde. A gente está iniciando mais um dia de workshop. Ah, vamos iniciar com a apresentação do Dr. Anderson Carvalho, que vai falar de simulações de gelos astrofísicos sob o efeito de um campo de radiação ionizante com o código PROCOD. O Dr. Anderson é professor da UTFPR Medianeira, né? Isso, Isso. exatamente. Graduado em licenciatura em Ciências Naturais, com habilitação em Física, na UEPA, né, na Universidade do Pará. Tem mestrado em Física pelo ITA e doutorado em Física também pelo ITA, onde fez sanduíche na Università degli Studi di Roma La Sapienza. Então, eu vou pedir para o Anderson assumir aqui. Você pode compartilhar a tua tela, daí como... o ideal é compartilhar a tela inteira, tá? Senão, às vezes, dá algum problema. É, eu acho que você tem que habilitar algo para que eu possa Ah, compartilhar sim. na Ó, tela. eu tenho que te colocar como co-host. Então, só, só eu achar o teu nome aqui nos participantes para Ah, sim. fazer. Achei. Make co-host. Yes. Ok, veja se liberou para você agora. Não, agora sim. Ah, ok, deu certo. Ok? Então, Para... eu te passo a palavra. Agradeço muito, né, ter a disponibilidade para poder estar aqui com a gente É, nessa apresentação. Você tem até as 15 horas, né? Que 15h10 começa o próximo. Então, peço que no finalzinho ali dê um tempinho para poder ter espaço para as perguntas. ah, sim, tá ok. Na verdade, eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de falar sobre o tema, né, e os trabalhos que a gente tem realizado ultimamente, principalmente em colaboração com o professor Sérgio Pilling, da Universidade do Vale do Paraíba, onde eu fiz nos últimos 3 anos o pós-doc nessa área que eu vou apresentar para vocês. É, deixa eu colocar aqui. Agora sim. Bom, então, esse projeto, né, de simulações de gelos astrofísicos, ele se engloba dentro dessa área, né, chamada astroquímica, que é uma área de pesquisa extremamente multidisciplinar, apesar de envolver muitos conhecimentos de química e astronomia. É necessário também a gente englobar nos tópicos de pesquisa muita física e conhecimento sobre biologia, né? A astroquímica tem esse link com, com a chamada astrobiologia na busca de tentar entender, né, possíveis origens da vida no espaço. Também tem essa área da astroquímica também possui muita interface com a geologia, né, para você entender sobre a superfície de planetas e os elementos, moléculas que estão presentes ali na superfície ou na atmosfera de planetas. Então, tem uma certa interface com a geologia. Você pode inferir
coisas sobre a geologia de determinado planeta a partir das observações astroquímicas, né? Então, envolve, logicamente, também muita observação, experimentos e a teoria, que é a parte de simulações, que a gente vai falar sobre, nessa parte de simulação, o código Procura. Então, essa área de pesquisa da astroquímica, ela permite a gente também estimar as abundâncias moleculares no universo e as suas interações com a radiação. Um dos principais tópicos de pesquisa e que eu vou falar um pouco hoje nesse seminário. Também permite também a gente compreender a síntese molecular no espaço, né, e as propriedades da matéria interestelar. Então, começando um pouco, né, a partir da evolução estelar, a gente tem no início, esse aqui é um diagrama, né, no eixo vertical a gente tem aqui massa e horizontal tempo. Então, inicialmente você sempre tem a formação de uma protoestrela via condensação, né, agregação aqui de matéria, de uma nuvem de gás. E essa protoestrela, dependendo da massa, ela tem diferentes caminhos de evolução, sabe? Então, para protoestrelas de massa mais baixa, você tem um tempo de evolução diferente, né? Protoestrelas com uma massa maior evoluem mais rapidamente e terminam, né, as mais massivas terminam com um buraco negro e as menos massivas terminam como uma anã branca ou uma anã vermelha, assim por diante. Em determinadas fases aqui da evolução estelar, como essas fases de supergigante, a gente tem a formação de ventos estelares. E esses ventos estelares eles expulsam certas camadas mais externas, né, da estrela. E essas camadas elas contêm átomos que foram formados ao longo da vida dessa estrela. Então, no interior da estrela você tem reações nucleares, formação de elementos. Em geral, a reação no interior da estrela você tem reações de fusão de hélio e hidrogênio, formando elementos mais pesados como por exemplo, carbono, oxigênio. E esse fenômeno de ventos estelares, né, de expulsão das camadas mais externas da estrela, ela leva essas moléculas, ela carrega esses átomos para o meio interestelar. Então, você tem aqui, por exemplo, um exemplo de fenômenos que ocorrem na superfície do Sol, o vento solar, que expulsam, né, não só elétrons, prótons entre radiação também que sai aqui da superfície do Sol, mas também átomos como hélio e hidrogênio, nesse processo de vento estelar. E essas camadas mais externas da estrela, que são expulsas no vento estelar, são chamadas de corona. Então, a partir do momento que você tem a formação desses ventos e a temperatura, da densidade, certo? Então, uma determinada temperatura, a partir de uma determinada temperatura, você pode ter a formação, interação desses átomos, formação das primeiras moléculas diatômicas, como por exemplo o N2. Você pode ter, dependendo da estrela, se ela expulsar, né, átomos de, de carbono e oxigênio, por exemplo, você pode ter formação de CO e assim por diante. Conforme a temperatura vai decaindo, você tem a formação de moléculas
poliatômicas, e assim por diante até moléculas mais complexas. Então, posteriormente também você pode ter a formação de clusters de moléculas, né? E assim levando a uma maior complexidade, né, dessas moléculas. Esse processo de formação de clusters leva também a um processo de formação de grãos, né? Você tem formação de grãos de poeira no meio interestelar e moléculas em uma região mais fria, né? A, Ao redor desses grãos de poeira chamado de manto também é formada essas regiões de manto que tem uma temperatura mais baixa, e é nessa região que a gente tem a formação dos chamados gelos astrofísicos. Então você tem moléculas, por exemplo, de água H2O, CO, CH4, que vão recobrir, né, esses grãos de poeira aqui formados. De Anderson, só desculpa te interromper, Oi. mas o microfone está um pouquinho baixinho. Não sei se tem alguma coisa que você pode fazer a respeito. Se tem como Deixa você eu ver. aumentar. Tá melhor agora? Melhorou sim, melhorou sim. Obrigado. Colocando. Opa. Eu vou tentar colocar aqui no máximo para ver se ele. Ok. Bom, então, após essa formação, né, dos grãos de poeira e mantos, né, de gelo, você tem reações que vão ocorrer nessa fase, tanto na fase de gelo, né, na superfície dos grãos de poeira, devido à interação desses gelos com a radiação. Você tem a radiação raio-x, UV, partículas energéticas que permeiam o universo. Essa radiação, esse campo de radiação, ao interagir com essas moléculas do gelo e do grão de poeira, promove diversas reações químicas. Essas reações químicas são importantes para o aumento da complexidade molecular nesses grãos de poeira. Então, você tem aqui, inicialmente, né, um grão com uma diversidade molecular baixa, e após a interação, né, desse grão com a radiação, você tem formação de moléculas mais complexas, e a partir daqui, né, fica a questão da possibilidade se esse aumento da complexidade molecular pode levar à formação de moléculas complexas, tais como uma molécula de DNA, por exemplo. Você também tem reações na fase gasosa devido a colisões que podem ocorrer aqui no grão, e aí essas reações de colisão, elas podem levar essas moléculas, por exemplo, que estão na fase de gelo, à fase gasosa, né, chamada desorção. Pode ocorrer aqui, então você tem também você pode ter reações na fase gasosa. Então, reações, né, típicas da fase gasosa são reações de associação radiativa. Você tem a associação de uma molécula X com uma outra molécula, da molécula Y, e emissão de radiação. Você tem fotodissociação, dessas moléculas na fase gasosa. Você tem reações de transferência de carga, por exemplo. São diversas reações que podem acontecer ao mesmo tempo, e é por isso que existe uma certa dificuldade e complexidade em você fazer a simulação de tudo isso em conjunto. Então, dessas reações possíveis na fase gasosa, a gente tem aqui, por exemplo, uma tabela da velocidade dessas reações. Então, você tem reações, por exemplo, de combinação dissociativa, que são
reações mais rápidas, tem uma constante de taxa, né? Essa constante de taxa que está relacionada à velocidade da reação. Então, você tem uma reação, fotodissociação. Então, e tem alguns processos que ocorrem nessa fase de gelo, e dentre esses processos, por exemplo, como nucleação e agregação, que eu falei antes, tem o processo de desorção, que é o devido ao processamento térmico desses gelos. Então, você tem, por exemplo, colisões ou até mesmo irradiação por fótons na faixa do ótico infravermelho leva ao aquecimento desse gelo, e o processamento térmico leva o gelo a passar para a fase gasosa nesse processo de desorção. Ou até mesmo essa desorção pode ser causada pelo sputtering, que é a radiação, né? No caso, radiação, interação do gelo com a radiação ionizante. Então, experimentalmente, o que a gente tem, né, o que acontece aqui no panorama geral, é que experimentos que são comumente realizados, eles levam em conta, eles fazem a irradiação de um análogo de um gelo astrofísico com raios cósmicos ou com, com ultravioletas e raios-x, né? Ou seja, com fótons, né? A gente faz esses experimentos são realizados de uma forma separada para tentar entender a contribuição de cada, de cada fonte ionizante. Então, você pega, por exemplo, a irradiação de uma amostra de gelo com raios cósmicos, você tem a formação aqui de algumas regiões claramente separáveis, né? Você tem um primeiro cilindro aqui, mais fino, que é essa região A, onde a maior parte da energia dos íons é depositada. Você tem uma região aqui, um cilindro maior, chamada região C, onde uma energia menor é depositada, e um outro cilindro de uma região B que uma energia menor ainda. Então, a energia depositada aqui, ela é maior no centro, e você tem uma formação aqui de uma pluma, que é uma região de desorção, região de formação de elétrons e de desorção, ou seja, devido à interação aqui na superfície do gelo, certas moléculas devido à fotodissorção, mas você tem também uma região aqui de deposição de energia, mas essa região aqui é mais geral, não, a gente não enxerga que a gente não consegue caracterizar diferentes regiões. Então você tem, né, de um panorama geral, né? Você tem um gelo, um, um grão de poeira, tem um manto e moléculas congeladas, em que as condições de temperatura, pressão baixíssimas, e, esses grãos de poeira são constantemente bombardeados por raios cósmicos e elétrons, né? Você tem também processo de aquecimento devido a fótons na faixa do ótico infravermelho. Você tem a irradiação com ultravioleta e raio-x e diversos processos aqui acontecendo, né? Há um aumento da complexidade molecular do grão,
você tem processos de desorção e absorção, difusão, etc. Então, como é que a gente observa essas moléculas? Como é que a gente consegue caracterizar essas moléculas em determinadas regiões, né? Então, por exemplo, aqui é a observação de uma determinada uma região de uma protoestrela, e essas observações elas são feitas em telescópios, né? A partir de telescópios infravermelhos. A gente observa, né, no espectro infravermelho dessa região a formação de moléculas, né? Essa a presença, a gente consegue perceber a presença de determinadas moléculas porque no espectro infravermelho, né, essas bandas aqui, esses picos são bem característicos de determinadas moléculas, né? Essas bandas do infravermelho estão relacionadas a bandas de vibração. Também tem radiotelescópios que observam mais as linhas rotacionais dessas moléculas. Então, determinados picos característicos nos possibilitam, né, identificar a presença de moléculas nessas regiões do espaço. Então, aqui, por exemplo, um exemplo da irradiação de um gelo de HCOH com íons, né? Então, você tem, antes da irradiação, o espectro infravermelho, é a curva sólida, né? E após a irradiação, você tem essa curva tracejada, esse espectro tracejado. Então, você percebe claramente a formação de determinados picos aqui no espectro, picos de absorção, e esses picos eles estão relacionados a modos de vibração da molécula, modos de estiramento simétrico, estiramento assimétrico ou deformações. Então, a gente consegue identificar a presença de moléculas no espaço a partir do espectro infravermelho. E, no caso, no laboratório aqui, estudando a irradiação de uma determinada molécula, a gente consegue ver algumas moléculas que são formadas a partir dessa irradiação, né? Então, aqui, nesse experimento, foi irradiação de HCOH, a gente percebe a formação de água, CO2, por exemplo, e CO, a partir desses picos característicos dessas moléculas. Bom, em particular, o que a gente fez nos últimos anos, que a gente estudou, foi a gente trabalhou com dados relacionados a experimentos feitos em 2012, lá no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS. Lá foram feitas a irradiação de amostras de gelo com um raio-x. Então, você tem um raio-x, uma faixa de energia de 6 eletronvolts a 2 Kelvin. Então, aqui na figura A, você tem mais ou menos um esquema do panorama do experimento. Na figura B, você tem o aparato do laboratório do LNLS. E na figura C, você tem aqui a câmara de vácuo, onde é depositada a amostra, e aqui a indicação de onde é o feixe do infravermelho. Você tem um FTIR acoplado aqui que vai realizar o monitoramento, né, dessa amostra. A gente vai, após a irradiação da amostra, é feito a coleta do espectro infravermelho para a gente analisar, assim como nesse exemplo, a formação de novas moléculas devido à irradiação da amostra com um raio-x.
certo? Então, os dados que a gente trabalhou nesse período foram os dados relacionados à irradiação da molécula de acetona, né? Que é CH3CO, CH3, e a molécula de acetonitrila, que é CH3CN. Então, essas duas moléculas, a acetona e a acetonitrila, elas têm diversas detecções delas em regiões do espaço, e são amplamente observadas, por exemplo, em discos protostelares, como o V883, Orionis, na superfície de cometas como o 67P Churyumov-Gerasimenko, um cometa bem famoso nesse caso, que foi possível fazer a análise, né, a espectroscopia infravermelho in situ, né? Uma sonda pousou aqui no cometa e pôde analisar a amostra aqui in situ do cometa, e a gente percebeu a partir dessas amostras a presença de diversas moléculas, entre elas a acetona e a acetonitrila. Então, essas duas moléculas também foram observadas em regiões, né, de nuvens moleculares, como no centro de Sagitário B2, que são observações, né, de Sagitário B2 por determinados telescópios. Essas moléculas também foram observadas na superfície de Titã, né? Bom, a maioria das observações relacionadas a essas moléculas, de acetona e acetonitrila, elas são na fase gasosa. Só que, teoricamente, a gente espera que essa presença das moléculas na fase gasosa esteja associada a uma presença também, a uma grande presença dessas moléculas aí na fase gelo. Bem possível que, que elas estejam também presentes nesses casos em discos protostelares, em cometas, etc. Bom, a gente fez o link desses dados experimentais, inicialmente. O trabalho que a gente fez foi o link desses dados experimentais de irradiação desses gelos de acetona e acetonitrila com modelos de emissão de radiação, né, de raio-x em objetos, por exemplo, objetos compactos. Então, você tem diversas possibilidades de emissão devido à acreção, por exemplo, ou à radiação de curvatura, radiação térmica, enfim, diversas possibilidades em objetos compactos, e não apenas em objetos compactos, mas também em objetos estelares jovens, estrelas tipo o Sol, enfim, a gente analisou de uma maneira geral, mas a gente também procurou linkar com certos modelos de objetos compactos, pois isso ainda não era uma coisa muito bem abordada assim, na literatura. Então a gente conseguiu fazer esse link, que eu vou falar um pouco mais para frente. Você tem, por exemplo, a emissão de radiação a partir de um modelo de fricção magnética. Enfim, a emissão de radiação em objetos compactos se dá por diferentes mecanismos, né? Você pode ter acreção, emissão magnetosférica, emissão térmica, você tem fricção magnética. A gente tem procurado, né, associar esses modelos de emissão de radiação em objetos compactos com a radiação, com os processos de experimentais, né, de radiação dos gelos astrofísicos com raio-x. Bom, por que inicialmente não era muito abordado em relação a
em relação a aplicar, né, esses dados de radiação do laboratório para objetos compactos, porque não se tem muita observação de gelos, né, de moléculas na fase de gelo próximo desses objetos, a não ser em alguns casos, como por exemplo nesse planeta congelado aqui, que está próximo a esse pulsar. E esse pulsar tem ele tem uma acreção de um gás aqui. Essa acreção desse gás esquenta esse planeta congelado aqui próximo, e você tem moléculas na fase gasosa aqui nesse planeta, mas ele também tem moléculas na fase gelo. Então, bom, nos experimentos que a gente trabalhou de radiação de acetona e trila, os resultados que a gente tem para, inicialmente, nesse caso aqui, para acetona, são a formação de algumas moléculas, como, por exemplo, o CO2 e H2CCO, também CH4. Porém, quando a gente faz a irradiação dessa amostra de gelo, a gente, a partir aqui da espectroscopia no infravermelho, a gente tem essa informação de algumas moléculas, né, formadas no gelo. Porém, essa formação dessas moléculas requer caminhos de reação para a gente chegar até elas. Então, a gente tem, com certeza, moléculas no gelo que são formadas, a gente não tem informação aqui via o espectro infravermelho. Certo? Então, aqui, o resultado para acetona, conforme a gente sobe aqui o eixo Y, nesse gráfico, a gente tem um aumento da fluência, ou seja, um aumento na dose de radiação, e, consequentemente, a gente percebe muito claramente a formação de picos aqui, e assim a gente consegue fazer a identificação dessas moléculas no gelo. Porém, como eu disse, a gente tem acesso a algumas moléculas, como, por exemplo, CO2 formadas no gelo, mas diversas outras moléculas provavelmente formadas no gelo a gente não enxerga via infravermelho. Aqui, para acetonitrilo, a gente viu, por exemplo, a formação também de CH4, mas também de HCN, de isômeros, H2CCNH, por exemplo, CH3MC. Então, a gente fez a identificação dessas diversas bandas e possibilidades de moléculas que são formadas no gelo depois da, da, da irradiação com um raio-x. Então, nessa tabela do lado direito as bandas da acetonitrila virgem, a caracterização da amostra virgem e a caracterização depois dos novos picos que aparecem devido à irradiação da amostra de gelo. Aqui é a mesma coisa, né, por caso da acetona. Então, aqui nesses diagramas aqui, a gente vê muito bem, né, a formação dessas novas espécies aqui no gelo e a destruição, né, das bandas de acetona e de acetonitrila aqui na amostra. Esse eixo Y aqui é a diferença na área da banda. Então, conforme a gente irradiou a amostra, essas bandas da acetona aqui, elas diminuem, né? Que a molécula está sendo destruída. Então, essas bandas da acetona, e também no caso no outro experimento da acetonitila, elas diminuem. Desculpa, alguma pergunta? Então, a área da banda dessas amostras aqui, elas diminuem, então a gente percebe claramente a destruição
da acetona e acetonitrila e a formação dessas novas bandas aqui relacionadas a, por exemplo, o CH4. Então, após uma certa dose de radiação, a gente percebe que as amostras elas têm uma tendência a atingir o equilíbrio químico. E o que seria o equilíbrio químico? Aqui nesses casos, a gente percebe que, após um certo tempo, essas áreas aqui das bandas, elas não mudam mais. Então, eu tenho uma concentração dessas moléculas na amostra que é constante, apesar de elas estarem sendo constantemente ainda irradiadas. Então, a gente chamou essa fase aqui de equilíbrio químico, porque por elas estarem ainda sendo irradiadas, ocorre ainda processo de destruição, mas ao mesmo tempo processos, outras reações de formação dessa molécula ocorrem de tal forma que a concentração é constante. Então, se a concentração das espécies tende a ficar constante, a gente chama essa fase de equilíbrio químico, que a gente marcou com essa região sombreada aqui. Então, após uma determinada dose, ou seja, uma determinada fluência aqui, a gente tem as massas de coluna como eu posso dizer aqui, desses componentes, né, do gelo constantes. Então, aqui tem a massa de coluna absorvida, observada e o desconhecida. Aqui a gente é uma estimativa do que está presente na amostra, mas a gente não vê via espectro infravermelho. Então você percebe que a variação na massa de coluna, na parte das moléculas observadas, varia muito pouco aqui no final, né, caracterizando o equilíbrio químico. E a partir de uma estimativa da massa de coluna dissolvida, a gente faz um cálculo via observação de massa, de qual que é a massa de coluna desconhecida. Mas essa massa de coluna desconhecida seria a contribuição total das moléculas que estão presentes na amostra, mas a gente não enxerga. Então, esse é um caso da primeiro caso da acetonitrila e da acetona e da acetonitrila. Então, o equilíbrio químico é caracterizado, né? A gente calcula por essa equação como essa diferença entre a, a massa num determinado ponto e um determinado ponto anterior e menos um, né? Então, quando a soma dessas abundâncias moleculares aqui já, já praticamente não variam, a gente determina o equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico aqui é atingido em um determinado valor de fluência Fe, está relacionado com a dose, né? Então, essa fluência Fe, a fluência de equilíbrio químico, ela, ela pode nos dar uma estimativa de qual que é o tempo, a escala de tempo necessária para que um gelo sujeito a um campo de radiação ionizante, cujo fluxo de radiação é um fluxo φ, vai levar para atingir o equilíbrio químico. Então, dado esse fluxo φx de radiação, qual que é a escala de tempo que o gelo vai levar para atingir o equilíbrio químico? Esse cálculo a gente pode ser feito para objetos que tenham esse fluxo de fótons estimado. Então, a gente pegou aqui para diversos objetos compactos, entre outras estrelas aqui, modelos,
estimou essas escalas de tempo de equilíbrio químico. Então, aqui, novamente, a escala, né? As escalas de tempo para que o gelo atinja o equilíbrio químico como uma função do fluxo de fótons. Bom, e um problema em questão que fica, que é meio em aberto, na verdade, é o seguinte: para gente, na verdade, ter uma estimativa mais correta desse fluxo φ, consequentemente dessas escalas de tempo de equilíbrio químico, a gente precisa saber qual que é a linha de gelo dos objetos compactos, né? Ou seja, dado um, dado um objeto compacto, aqui, por exemplo, um buraco negro, aqui é aliás, aquela região, né, da protoestrela, é uma região aqui de protoestelar, nuvem de gás ao redor da protoestrela, e você tem aqui no lado direito um exemplo de um caso de um buraco negro supermassivo com um disco também de acreção. Você pode ter nesse disco de acreção uma região, uma dada distância do buraco negro em que você tem a formação de moléculas de gelo, de moléculas na fase de gelo. Assim também como essa região aqui em branco dessa protoestrela, seria mais ou menos a região onde as moléculas na fase de gelo poderiam estar presentes. Então, essa distância ao objeto aqui seria a chamada linha de gelo, né? Então, para a gente estimar, a gente precisa saber, na verdade, o fluxo de fótons aqui nessa região da linha de gelo. Sabendo, se a gente souber calcular melhor esse fluxo, a gente determina essa escala de tempo do equilíbrio químico para os objetos. Aqui a gente fez um cálculo dessas escalas de tempo relacionando com um modelo de acreção simples. Alguns casos que foram estimativas das linhas de gelo para cada tipo de objeto, né? Anã branca, estrela de nêutrons ou buraco negro, a gente calculou um valor médio dessas linhas de gelo. E a partir de determinados valores aqui de M ponto, né, a taxa de acreção, a gente pode estimar essas escalas de tempo de equilíbrio químico. Mas, enfim, chegando à parte do código em si, o CODA, né, o código que foi desenvolvido nesse último ano, o que necessariamente é a simulação, né, com o Procoda. Então, a gente tem lá no gelo a formação de algumas moléculas devido à irradiação e diversas outras que a gente não observa no espectro infravermelho. Então, para tentar entender e especular mais sobre essas moléculas que podem estar presentes, mas a gente não enxerga, a gente realizou a simulação desses gelos com o Procoda. E no que consiste o Procoda, né? Então, de maneira simples, né, uma reação química que envolva uma molécula A levando a uma molécula B vai ter uma determinada taxa de reação que a gente chama de K1, e a gente sempre considera que é possível a reação inversa, né? No caso, a reação de B levando para A novamente, a taxa de reação é K2. Então, a evolução das concentrações dessas espécies moleculares aqui, A e B, vai ser dada por menos K1A, né? A evolução no tempo da concentração da molecular vai ser menos K1A, ou seja, a reação de destruição de A, que tem taxa K1, e a reação de destruição de B
na verdade, leva à formação de A, então, mais K2B. E para destruição e para evolução aqui da concentração da molécula de B, a gente tem o inverso, né? K1A, ou seja, a reação de destruição de A leva à formação de B, tem K1A menos K2B. Esse é o caso, são casos simples de como a gente pode obter as equações diferenciais para uma única reação. Porém, no gelo, a gente tem a formação de diversas espécies, né? No gelo, por exemplo, o diacetonitrila, é, inicialmente o gelo é homogêneo, só que tem a molécula de acetonitrila. Mas, devido à irradiação, você tem o aumento da complexidade molecular do gelo, e essas reações químicas são modeladas dessa maneira. A gente tem que ter a gente tem que partir de um conjunto de reações, e aí entra uma das limitações do código, na verdade, é o conjunto de reações que a gente utiliza, né? Que pode ser que pode ser pequeno, pode ser muito grande, pode ser que a gente esteja levando em conta reações aqui que na verdade não sejam favoráveis, dada a irradiação com raio-x, enfim. Então a gente tem que partir de um determinado conjunto de reações, e esse conjunto de reações é um conjunto de reações, a gente tenta buscar um conjunto de reações mais prováveis, né? Então você tem, a partir do CH3CN, a gente tem a reação de desorção, né, que é a mudança para a fase gasosa, mas a gente tem a fotodissociação, a gente considerou algumas reações de fotodissociação e também de isomerização, porque a gente sabe que a gente já viu no espectro infravermelho que tem a formação de isômeros, entre outras reações aqui, como colisões com gêmeos e isômeros, né? Ou seja, a molécula de CH3CN colide com uma molécula de CH3CN ou um isômero, formando novas moléculas, e ou então a colisão de CH3CN com espécies que a gente chama de filhas, né? Ou seja, espécies que foram formadas em alguma dessas outras possibilidades anteriores aqui, e as reações com colisões com netos, né? Alguns dos filhos produzidos pela irradiação do CH3CN que a gente observou é a formação de CH4 e HCN. Então, essas duas moléculas aqui, a gente tem um conjunto de reações para essas moléculas que foram consideradas aqui nesse mapa. Claro que aqui não tá ainda todo o conjunto de reações, é mais porque as equações que estão vinculadas a essas três espécies aqui. Mas o conjunto todo que a gente utiliza para fazer a simulação envolve centenas de reações. Então, para escrever as equações diferenciais, né, relacionadas a essas centenas de reações, a gente vai ter um acoplamento aqui de várias equações diferenciais. Então, você tem, por exemplo, a evolução da concentração de uma dada espécie I vai ser o somatório dos vários termos relacionados às reações. Então, você tem um termo aqui que é, esse primeiro termo é um termo relacionado à desorção. Então, a concentração de uma dada espécie vai diminuir devido à desorção para a fase gasosa. E você também tem esses Ks, KD1, KD2, KD3, são os Ks associados às reações de destruição da molécula. E KP1, KP2, KP3 são as taxas de reação relacionadas à, à produção dessa molécula, porque a gente sempre tem para cada reação tanto a reação de ida quanto a inversa. Sempre tem a direta e a inversa. Então, uma equação típica, né, do diferencial para modelar a evolução da concentração de uma dada espécie é a equação
12. A gente tem que construir essas equações diferenciais aqui para cada espécie, dado o conjunto de reações que a gente considera. Quando a gente resolve, então, esse sistema de equações diferenciais, a gente pode obter a evolução das concentrações das espécies moleculares no tempo. Porém, a partir do experimento de radiação da espécie, a gente só tem conhecimento de algumas moléculas que estão presentes no gelo. E a essas moléculas a gente tem que ter a, a, tem que ter a compatibilidade, né? Vamos dizer assim, temos que fazer o ajuste, né, do resultado do modelo, da predição, né, da simulação com que a gente já observou experimentalmente. Então, experimentalmente, a gente tem na irradiação de acetonitrilo a formação de HCN, CH4 e os isômeros. Então, essa reação, esse conjunto de reações aqui, as equações diferenciais associadas a elas, quando a gente resolve, elas têm que se ajustar a esses dados experimentais. Então, a primeira coisa, a primeira restrição que a solução das equações diferenciais tem que obedecer é justamente esse, de fitar os dados experimentais. A segunda restrição é a de que, após um determinado tempo, essas concentrações aqui não podem variar muito, ou seja, o gelo tem que obedecer à condição de atingir o equilíbrio químico. Então, essas concentrações aqui, elas não podem ser funções do tempo no qual variem, que após um certo tempo elas não podem variar mais as concentrações. Então, essa é outra restrição que a gente tem que impor ao cálculo na hora de resolver as equações diferenciais. Então, essas diversas restrições, como o ajuste aos dados experimentais e ao equilíbrio químico, né, a condição de que as concentrações obedeçam ao equilíbrio químico, a gente juntou isso tudo, todas essas condições, a uma função chamada score, né? A gente chamou de uma função score, uma função de avaliação de cada restrição dessa. Então, você tem aqui os termos, termo P1, P2, P3, P4, P5, estão associados ao cálculo do Q quadrado para os dados observacionais, para os dados experimentais. E esse termo P6, essas quantidades aqui, MSC, MSCOF, estão relacionados à conservação de massa, que a conservação a massa inicial de acetonitrilo que a gente tem na amostra, né, dada pelo modelo, tem que ser igual à massa final. Ou seja, na simulação, a gente tem as massas individuais de cada molécula. Então, a soma dessas massas tem que ser igual à massa inicial que a gente tinha de acetonitrilo, no caso da simulação. Então, por um cálculo correto, esses termos aqui de conservação de massa, eles têm que ser igual a 1, que aí esses termos aqui zero, né? Então, não tem contribuição para essa função score aqui da conservação de massa. E assim sucessivamente, né? Eu tenho esse SSC é um critério de slope, que é para que as concentrações obedeçam o equilíbrio químico, né? E esse DSC, esse parâmetro DSC é a restrição à desorção. A gente tem uma estimativa da desorção via os dados experimentais
E o modelo, né, a simulação, ela tem que obedecer essa restrição também. Então, ao calcular essa função aqui, score, a gente tem que fazer, ao resolver as equações diferenciais, a gente tem que minimizar essa função score. Então, para minimizar essa função, né, a gente utiliza esse pacote do, do Python, né, essa rotina do Python minimize. E para resolver as equações diferenciais, a gente utiliza também do pacote SciPy o ODEINT, que usa um, a biblioteca do Fortran chamada LSODA. E o Minimize também ele permite você definir qual que é o algoritmo que vai ser utilizado para fazer a minimização dessa função score. Porém, quando a gente faz essa simulação, um problema é que para que a gente obtenha essa minimização dessa função score aqui com o minimize, a gente tem que atribuir condições iniciais para essas taxas, né? Afinal das contas, o que a gente está é, calculando com o minimize são essas constantes de taxa de reação. Para a gente obter quais são essas constantes de taxa que minimizem aquela função score, a gente tem que dar valores iniciais, né, chutes para esses valores de K. Porém, como a gente não sabe quais são esses valores e a gente chuta, a solução final, essa solução final aqui que a gente encontra, ela é sensível a qualquer esse chute inicial. Então, uma abordagem que a gente teve que fazer foi, nesse código, é, elaborar uma forma de realizar diversos chutes e ir testando a convergência dessa solução. Então, a gente vai testando e multiplicando, né, esses chutes iniciais por valores aleatórios, fazendo uma amostragem aqui de valores de condições iniciais e testando a convergência. Então, por exemplo, esse gráfico aqui embaixo é a convergência dessa função, dessa minimização, desse processo de minimização do score function. Dr. Janderson, são 15 horas, então pediria para você, se puder ir tentando finalizar, para dar tempo de fazer Tá. perguntas. Tá bom? Muito obrigado. Então, finalizando, né? Após a gente utilizar o código para a gente obtém a densidade de coluna de todas as espécies, né, consideradas naquele conjunto de reações. Aqui a gente tem, né, o resultado final do ajuste para as espécies observadas. Aqui é o cálculo do slope que eu falei. Desculpa. Cálculo do slope. Não sei porque ele está fechando sozinho aqui depois desse slide. Mas é isso. Acho que pode. Tá. São do gelo. Então, a gente tem diversas informações associadas às moléculas que a gente não vê no espectro infravermelho. E a gente pode, com as simulações, especular, né, os quais que são os possíveis
caminhos de reação. Então, aqui, por exemplo, a partir como resultado do modelo, a gente tem quais são os caminhos mais prováveis da dissociação do CH3CN. Qual dentre esses 5 caminhos possíveis de fotodissociação, qual que é o mais provável? A gente consegue estimar isso a partir do resultado final da simulação. E é isso. Ok, então, eu agradeço muito pela tua apresentação, Janderson, eu vou pedir para, se alguém tem alguma coisa que gostaria de perguntar, pode escrever no chat ou abrir o microfone, se quiser. Então, aqui no final eu queria agradecer, né, a coordenação pelo convite, né, e aqui no final eu tinha colocado meu e-mail. Está travando um pouco, para mim está travando. Infelizmente ele está fechando sozinho. Então, uma pergunta? Alguém tem algo para perguntar? Bom, não tendo perguntas para o Janderson, eu vou deixar aqui meus agradecimentos por você se disponibilizar para apresentar para a gente, né? E vamos ficar no aguardo para dar 15h10, né, que é o horário que a gente tinha marcado para a próxima palestra, que vai ser, no princípio, era o Caos Universo de Bianchi e suas aplicações.